assistenciado, auxiliado pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Quanta alegria estarmos aqui hoje, nesse encontro de Pentecostes, nesse momento de muita graça, de muita bênção sobre a nossa vida. Para quem não me conhece, ou para quem conhece, meu nome é Jackson, sou da cidade de Quixaba e faço parte do grupo de oração Rainha dos Apóstolos. E hoje, meu irmão, fui convidado para estar aqui, para estar trabalhando com você hoje, para estarmos juntos, meditando a Sagrada Escritura, com o tema de Reaviva a Chama do Dom de Deus. Nós somos convidados, meus irmãos e irmãs, a reavivar essa chama que outrora recebemos sobre a nossa vida. E é com muita alegria que nós vamos trabalhar durante esse momento, trabalhar um pouco sobre a pessoa do Espírito, trabalhar um pouco sobre aquilo que o batismo no Espírito Santo tem nos concedido, a graça de Pentecoste que tem nos alcançado, mas trabalhar também porque é que nossa chama tem se apagado muitas vezes, porque é que nossa chama tem muitas vezes ficado simplesmente uma brasa, sem fogo, sem unção, e aí pedirmos no final de tudo, esse momento, pedirmos a graça de renovar essa chama de Pentecoste em nós. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero lhe convidar a pegar a Sagrada Escritura em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo a partir do 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo a partir do 6. A palavra do Senhor diz assim para nós em 2 Timóteo 1, 6, tradução da Bíblia Ave Maria. Por esse motivo eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e chamou para a santidade, não em atenção às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio, da graça que desde a eternidade nos destinou em Cristo Jesus. E agora nos manifestou mediante a aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, que destruiu a morte e suscitou a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Vamos aplaudir a palavra do Senhor, para que nessa noite essa palavra seja sinal para nós de cura e de libertação. Então, meus irmãos e irmãs, a palavra nos convida a reavivar a chama do dom de Deus. O pedido do Senhor para nós é: eu te exorto a reavivar essa chama do dom de Deus, essa chama que nós recebemos. E aí, quando eu rezava, o Senhor dizia assim para mim, que eu trago para vocês: a chama do dom de Deus nós recebemos no batismo. Foi ali no batismo, quando eu e você passamos pelas águas, recebemos a chama do dom de Deus. Foi confirmado no crisma. Quem fez o crisma ali foi confirmado essa chama, esse fogo, esse batismo. E foi abrasado no encontro de Pentecoste, ou melhor dizendo, no Pentecoste, no batismo no Espírito Santo que nós vivenciamos. Meu irmão, essa chama foi recebida no batismo, confirmado no crisma, e foi
posso dizer assim, abrasado, estourado dentro de nós, a partir do batismo no Espírito Santo. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós somos convidados a, nesse Pentecostes, vivermos um batismo extraordinário, um batismo genuíno no Santo Espírito de Deus. Nós somos convidados a fazer uma experiência no batismo. O Elton anteriormente trazia isso, a necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo. Até trouxe um dado bem interessante, que a primeira vez que aparece, todos ficaram cheios, foi em Atos capítulo 2. Meu irmão, essa graça de ficar cheio no Espírito Santo, ele traz para nós alguns pontos importantes. Primeiro, meu irmão, o batismo no Espírito Santo nos dá força e coragem. Eu quero dizer para você que se você se encontra sem força, sem coragem, sem ânimo, desanimado, triste, abatido, é porque ainda, porventura, ainda não recebemos o Espírito Santo. Ou ainda não deixamos o Espírito Santo agir em nós. Porque o Espírito Santo nos dá força, nos dá coragem. Está em Atos capítulo 1, versículo 8. Quando o Senhor diz assim para nós: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará forças, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Meu irmão e minha irmã, a graça do batismo no Espírito Santo nos dá a graça de sermos filho de Deus, amado de Deus. Em Romanos 8,15 vai dizer assim, que pela graça do Espírito recebemos um espírito não de escravidão, mas sim um espírito de adoção, do qual nós chamamos Abba, Pai, que chamamos Deus de Pai. É preciso percebermos que a graça do Espírito Santo, ele produz em nós muitas outras coisas. A graça do batismo no Espírito Santo, ele traz para nós auxílio em meio às nossas fraquezas, meu irmão. Se nós se encontramos fracos, abatidos, desanimados, é porque estamos necessitados do Espírito Santo. Eu acho interessante, quando nós vamos a um médico, por aquilo que a gente vai falando para o médico tem o diagnóstico da nossa enfermidade. E eu quero dizer para você, se nós nos encontramos sem fé, sem ânimo, sem coragem, sem disposição para rezar, eu quero dizer para você que o diagnóstico é a falta do Espírito Santo em profusão em nossa vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos pedir. Romanos 8,26 vai dizer que o Espírito vem em auxílio às nossas fraquezas. É preciso nós fazermos essa experiência de recebermos um auxílio de quem? Da parte de quem? Do Espírito Santo de Deus. É preciso nós fazermos essa experiência, e você vai perceber que toda a fraqueza, que tudo aquilo que encontra em nosso coração, vai ser agora possuído, fortalecido pela graça do Santo Espírito de Deus. Também o batismo no Espírito Santo, ele é um sopro que dá vida, meu irmão. É um sopro que dá a vida. Ezequiel 37 diz, quem bem conhece essa leitura sobre o mar de ossos ressequidos, e Ezequiel diz que ali só viu ossos. E aí Deus começou indagando o profeta, é possível esses ossos tornarem a viver? E o profeta, como um homem de fé, um homem que crê em Deus, ele disse: Senhor, tu bem sabes. Mas no final de tudo, quando aqueles ossos se juntaram, quando já tinha aparecido carne, faltava algo principal, faltava o crucial, faltava o mais importante, porque aqueles ossos estavam apenas mortos. Aqueles ossos estavam apenas, sim, tinha carne, sim, estavam ali unidos, mas não tinha vida. E foi preciso o profeta dizer: vem Espírito dos quatro cantos do céu, sopra sobre esses mortos para que vivam. E diz a palavra extraordinariamente que escutou aquele barulho e começaram aqueles homens ficarem de pé. Meu irmão, minha irmã,
saiba disso, que dá vida, o que vai fazer eu e você levantarmos da nossa mordidão, se chama a graça do batismo no Espírito Santo, se chama a força do Espírito que repousa sobre nós. Outro dado para você entender que só o Espírito de Deus dá a vida, está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Meu irmão, eu não sei se você já percebeu, diz que quando Deus criou o homem do barro, quando Deus fez o homem, mas ali estava simplesmente o barro. Era sim um homem, mas de barro, porque não tinha vida. Foi preciso Deus soprar nas narinas daquele homem, para que aquele homem se levantasse e tivesse a vida. E diz a palavra, tornou-se um ser vivente, quer dizer, um ser com vida, um ser que tem vida. Meu irmão, minha irmã, é preciso nós percebermos que a graça no batismo no Espírito Santo também nos dá obediência aos mandamentos. Quantos testemunhos belíssimos de pessoas que viviam situações terríveis e que a partir do batismo no Espírito Santo se encontrou com o Senhor, começou a caminhar com o Senhor, começou a obedecer aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Em Ezequiel 36, 27, o Senhor diz que a obediência só se dá pela graça do Espírito. É tanto que ele diz assim, dentre vós meterei o meu Espírito, fazendo com que obedeçais às minhas leis. Meu irmão, minha irmã, é só pela graça do Espírito que nós seremos homens e mulheres obedientes ao Senhor. Não dá para ser obediente, por mais que eu queira ser obediente, por mais que eu me esforce ser obediente, mas eu vou dizer para você, se faltar a graça do Espírito Santo, nós não iremos conseguir. Sem a graça do Espírito Santo, nós não vamos poder conseguir, porque nos falta o principal, nos falta a fonte de vida, nos falta a graça poderosa, nos falta a força, a unção de Deus. Então é preciso que nós tenhamos essa experiência, façamos essa experiência hoje. Não deixe esse Pentecostes passar na sua vida. Não deixe o convite que Jair nos fez e que nós divulgamos aí pelos grupos de oração, é que você e eu deveríamos compartilhar, porque nem que seja os 30 segundos poderiam alcançar as almas, poderiam alcançar as pessoas que estão necessitados da graça do Espírito. É hoje, é nesse instante. Se você que está nos acompanhando agora, manda para outras pessoas, para que a graça de Pentecoste também alcance a esses. Também chegue a esses amados que porventura se encontram ali sem coragem, se encontram sem força, se encontram sem vida, meu irmão. Manda para eles para que a gente possa se encontrar com o Senhor nessa noite. Porque a graça também do Espírito Santo é aquele que revela toda a verdade. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, não existe verdade fora do Espírito de Deus. Não existe verdade, vou repetir mais uma vez, fora do Espírito de Deus. Não é a minha verdade, não é a sua verdade, mas é a verdade do Pai, é a verdade do Filho e a verdade do Espírito. Em João 14 vai dizer isso a partir do versículo 16 e 17. Que Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu mandarei para vós o Paráclito, o Espírito da verdade. Preste atenção, o Espírito da verdade. É somente o Espírito Santo de Deus que é o Espírito da verdade. É aquele que nos revela toda a verdade. Repito mais uma vez, não existe verdade fora do Espírito. Não pode existir verdade fora do Espírito Santo de Deus. Diz também a palavra que é o Espírito Santo quem nos convence sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. É somente pela graça do Espírito, meu irmão. É somente pela força do Espírito. E aí eu digo assim, olha, tudo isso aqui nós recebemos pela graça
do batismo nas águas, da confirmação através do sacramento do crisma e principalmente pelo batismo no Espírito Santo, pela experiência de Pentecostes. É preciso que nós façamos essa experiência hoje. O Senhor está me convidando e o Senhor está te convidando a essa experiência poderosa de Pentecostes, a essa graça poderosa do batismo no Espírito, porque eu e você hoje precisamos sim fazer uma experiência viva com o Senhor. O que é que também essa graça no Espírito pode trazer a nós? Traz também a consciência. Meu irmão, fora do Espírito Santo nós somos cegos. Basta você olhar a conversão de Paulo. Paulo era um homem conhecedor, mas era um homem cego de Jesus Cristo. Paulo era um homem que conhecia muitas coisas, era um homem de uma sabedoria profunda, mas só que ele não conhecia a Deus, o principal, e só a partir do encontro pessoal com Jesus, só a partir daquele momento que Ananias impõe as mãos sobre ele, que ele recebe a graça do Espírito Santo, que ele fica ali cheio, repleto do Espírito Santo, que cai escamas dos seus olhos e que Paulo começa a ver, Paulo começa a enxergar. Eu e você, meu irmão, nós somos pessoas que não temos ciência das coisas de Deus se não for pela graça do Espírito, se não for pela força do Espírito, se não for pelo poder do Espírito. É preciso nós fazermos uma experiência do Espírito e no Espírito, como Pedro fez. Eu acho interessante, quando Jesus, naquela pregação forte de João capítulo 6, que diz a palavra que muitos discípulos até mesmo abandonaram o Senhor. Muitos discípulos foram embora. E Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, também vós quereis ir? E diz a palavra que Simão disse assim: Senhor, a quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Meu irmão, minha irmã, só pela graça do Espírito é que tomaremos a consciência de Pedro. Para onde nós iremos? Para onde nós vamos? Se somente Deus tem palavra de vida eterna. E aqui eu já quero dizer, meu irmão, algo que Deus coloca muito forte no meu coração. Volta para a igreja, meu irmão. Volta para a igreja. Você que está distante, por causa de picuinha com pessoas, volta para a igreja, porque é na igreja que tu vais se encontrar com a palavra do Senhor, que tu vais se encontrar com o verbo encarnado. Retorna, meu irmão, retorna. Não fica nessa de que, enquanto fulano estiver lá eu não volto. Você não vem aqui para ver fulano, você não está aqui para me ver, você precisa estar aqui para ver e fazer experiência com Jesus, com o Senhor. Então retorna, meu irmão, retorna, minha irmã, retorna. Eu estou falando para você agora, sabe, é para você. Retorna ao grupo de oração. Retorna ao grupo de oração. Mas por quê? Por isso, por aquilo. Não, meu irmão, não, minha irmã. Volta a querer fazer a vontade do Senhor, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Ninguém mais tem, somente o Senhor. A graça do Espírito Santo nos traz um amor verdadeiro, meu irmão. Olha, só sabe o que é o verbo amar quem fez experiência no batismo no Espírito Santo. Porque quem não fez, diz até que ama, sente até uns calafrios, mas eu quero dizer a você, um amor verdadeiro que mesmo na dor, mesmo na angústia, a gente está ali. Só quem fez a experiência de um amor verdadeiro. Trago aqui agora a passagem de João 20, quando Maria estava ali diante da cruz. Aliás, João 19, salvo engano, 19, 25 até o 27. Quando Maria está ali diante da cruz de pé, Maria fez uma experiência de um amor verdadeiro, e por ela ter feito uma experiência de um amor verdadeiro, ela suporta a dor do seu filho, ela suporta a crucificação do seu digníssimo amor. Por quê? Porque fez uma experiência de um amor verdadeiro. Somente o amor verdadeiro do Senhor pode nos tirar de toda fossa, meu irmão. Olha, eu costumo dizer assim,
que muito mais fundo do que o fundo do poço em que eu ou você nos encontramos, muito mais fundo do que o fundo do poço é a misericórdia do Senhor. Muito mais fundo do que o fundo do poço em que nós vivemos é o amor do Senhor, e Ele vai nos buscar. No Salmo 39, versículo 3, vai dizer isso, que o Senhor nos tirou dessa fossa mortal, e o Senhor nos pôs de pé. Pela graça do batismo no Espírito Santo, nos é revelado o amor verdadeiro de Deus, a experiência verdadeira de Deus do amor. Romanos 5:5 vai dizer que a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Foi pela graça do amor do Senhor que foi derramado o Espírito Santo sobre a nossa vida, meu irmão. Se eu e você, pela graça do amor, fizermos uma experiência com o Senhor, nós vamos sentir algo extraordinário, algo belíssimo, algo que pode ter certeza vai mudar toda a nossa vida. É preciso, meu irmão, que nós façamos essa experiência de amor. Abra seu coração hoje para essa experiência de amor. Isaías 43 vai dizer que nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Eu e você somos preciosos aos olhos do Senhor. Eu queria que você colocasse agora a mão no seu coração e você dissesse ao Senhor: Senhor, eu sou precioso para ti, Jesus. Pode ser que muitas pessoas que estão ao seu redor não perceberam ainda a preciosidade que você é. Pode ser que muitas pessoas nem perceberam ainda quão você é importante. Mas eu quero dizer para você, o Senhor sim percebeu. O Senhor sim sabe, porque o Senhor diz que até mesmo nos aprecia, nos ama, que permuta reinos por nós, que o Senhor entrega nações em troca de nós. Você é amado, meu irmão, você é amada, minha irmã. Eu sou amado. Bata no seu peito agora e diga isso ao Senhor: Senhor, eu sou amado por ti, Jesus. Muito obrigado pelo teu amor. É importante nós percebermos também, meus irmãos, que a graça do Espírito Santo nos dá a fé. Olha, a fé, eu digo a você aquilo que está em Hebreus 11, a partir do 1. A fé verdadeiramente é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito daquilo que não se vê, porque quando eu vejo já não é mais fé. Quando eu estou vendo já não é mais fé. Fé é aquilo que você acredita sem mesmo você ter visto. E eu quero dizer para você que pela fé, narrado aqui em Hebreus capítulo 11, nós vamos perceber coisas extraordinárias. É preciso que eu e você sejamos homens e mulheres de fé. E aqui eu só peço a cada um de nós que nós tenhamos a fé de Enoque, que nós tenhamos a fé de Abraão, que nós tenhamos a fé de Noé. A fé que esses homens receberam. Enoque, que foi arrebatado, está em Hebreus capítulo 11, versículo 5. A fé que Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer que sem ela é impossível agradar a Deus. Meu irmão, minha irmã, sem fé nós não podemos agradar a Deus. Então fortalece agora a tua fé, meu irmão. Fortalece a tua esperança. Como Abraão não hesitou. Abraão em nenhum momento questionou o Senhor quando o Senhor colocava algo para a sua vida, a tal ponto de entregar até mesmo o seu próprio filho. Pela fé, um homem de fé. Noé, quando foi avisado do dilúvio, meu irmão, quantas pessoas disseram assim: esse homem está doido, esse velho endoideceu. E Noé ali construindo aquela barca para alojar aqueles que Deus ia salvar e os animais. É preciso que nós façamos uma experiência de fé. Fé como aconteceu com Sara, sendo já de idade avançada, sendo estéril, e recebe a graça de ser mãe, meu irmão. É pela graça da fé. A fé é preciso para agradarmos ao Senhor. Eu não sei como é que está a sua fé, eu não sei como é que você tem andado, mas eu digo a você, é normal que durante esse tempo nós estejamos frios na fé? Não, meu irmão, não é normal. Sabe por que não é normal? Porque se nós esfriamos, é simplesmente porque a gente deixou de buscar o Senhor verdadeiramente. Então não é normal. Muitas pessoas dizem assim: os grupos de oração ficaram vazios.
Quantos sacerdotes já relataram, não voltou o povo para a igreja? Por que não voltou? Porque o povo está frio na fé. É preciso que nesse Pentecostes nós façamos uma experiência poderosa do Espírito Santo, para que todos aqueles que se encontram frios na fé, desanimados, sem força, sem ânimo, façam a experiência com a graça poderosa do Espírito e retornem a caminhar com o Senhor. Também, meu irmão, para caminharmos aqui para a finalização, o Senhor vai dizer que o batismo no Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, nos dá amor à sua palavra. Eu quero dizer para você que desde quando eu fiz o meu catecismo, eu ganhei uma Bíblia. Mas durante esse tempo, ela servia somente de enfeite. Sinceridade, ela servia somente de enfeite. Por quê? Porque eu não era uma pessoa que tinha amor à palavra de Deus. Eu não buscava a leitura da palavra de Deus, mas com a graça do batismo no Espírito, com a força sobrenatural do Espírito Santo, eu digo a você, eu me tornei um homem apaixonado pela palavra. É preciso que nós façamos uma experiência com o Espírito Santo para que nós tenhamos amor à palavra de Deus. A palavra de Deus é facho que ilumina os nossos passos, meus irmãos, está lá no Salmo 118, versículo 105. A palavra de Deus é facho. Quer dizer, o que é um facho? Se você que já viveu, morou no sítio nós usávamos muito isso. Fazia os fachos para poder a gente andar nas estradas de noite, que não tinha energia, né? Não é porque eu sou velho, não, é porque eu morei em regiões que não tinha energia, chegaram bem depois. Então, ali tinha que a gente fazer facho, e a gente andava com aquele facho aceso para poder iluminar os caminhos. Então, a palavra de Deus é um facho que ilumina os meus passos, os teus passos. Toma como base a palavra de Deus. A palavra de Deus é inspirada, vai dizer em 2 Timóteo 3, 16, 17. É inspirada, meu irmão, é inspirada e ela é útil para ensinar. Se você quer ensinar alguém alguma coisa importante, ensina a palavra de Deus. Ensina a palavra de Deus, ela é apta para repreender. Não tem como nós sermos corrigidos, repreendidos, se for fora da palavra de Deus. É preciso nós tomarmos como base essa palavra, porque é essa palavra que nos leva ao caminho da perfeição, ao caminho da salvação. A palavra de Deus é viva, eficaz, diz ela mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Está lá em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é a verdade, meu irmão, João 17, 17. Tudo é a palavra de Deus. Se você for pesquisar na Sagrada Escritura, quantos versículos falando da palavra de Deus? Quantos versículos, cada um mais belo do que o outro, cada um para deixar ainda mais nítido a necessidade de termos a palavra de Deus em nosso coração. Então, meu irmão, minha irmã, veja quanta graça que o batismo no Espírito Santo traz para nós. Quanta graça o batismo no Espírito Santo vai fazer ou está fazendo na minha e na sua vida. Mas é importante nós percebermos que ao longo dos passos, por muitas situações, nós temos deixado a chama de Pentecostes esfriar em nosso coração. Por isso o tema da pregação é reaviva a chama do dom de Deus. Meu irmão e minha irmã, se o Senhor está exortando para reavivar a chama do dom de Deus, é porque a gente deixou-la apagar. Senão o Senhor não estaria dizendo, olha, meu irmão, eu te exorto a reavivar a chama, se ela estivesse acesa. E por que nós deixamos apagar a chama do dom de Deus? Sabe por quê? Primeiro, deixamos o pecado entrar. O pecado tem a função por excelência de apagar a chama, de jogar uma água sobre o fogo que fumegava. O pecado de Deus, o pecado em nossa vida nos afasta de Deus, nos traz um afastamento de Deus. Basta você observar em Gênesis capítulo 3, versículo 10.
Diz que quando Adão e Eva pecaram diante do Senhor, diz que eles se esconderam de Deus. Se esconderam de Deus. Eu não sei se você percebeu nessa palavra, mas o ato de se esconder é por causa do medo. O pecado gerou em nós esse afastamento de Deus. Meu irmão, minha irmã, é preciso rompermos hoje com o pecado. Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, meu irmão. O pecado gera em nós a morte. E nós não podemos ter comunhão com algo que nos leva à morte. É preciso nós lutarmos contra o pecado. É preciso nós disciplinar o nosso ser para que a gente não peque. Sim, ainda não chegamos à santidade, mas precisamos lutar para chegarmos à santidade. Eu achei belíssimo também esse versículo de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que ele diz assim, preste atenção: quem dissimula suas faltas não há de prosperar. Quem as confessa e as detesta, obtém misericórdia. Eu não sei se você percebeu, quando aqui o autor sagrado está dizendo para nós que aquele que dissimula suas faltas, fica dizendo, fazendo chacota delas. Quantas pessoas que às vezes a gente se depara e a pessoa está contando sua falta, contando o seu pecado, como se fosse algo glorioso. Mas o Senhor está dizendo que esse não há de prosperar, está aqui no versículo 13 do capítulo 28 de Provérbios. É preciso nós confessarmos e detestarmos. Confissão e detestar esse pecado. Outra coisa também que tem apagado a chama de Pentecoste em nosso coração, o desamor, a falta de amor. O Wellington trazia aquilo que está em Mateus 24, 12, quando diz assim que ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Meu irmão, é sério isso? Não precisa a gente ir muito longe não, basta nós olharmos ao nosso redor. Quantas pessoas já esfriaram a caridade? Quantas pessoas já desanimaram? Quantas pessoas o nosso grupo de oração já ficaram pelo caminho? Quantas pessoas? Por quê? Porque simplesmente fica olhando para o mundo. Porque simplesmente fica olhando para as coisas do mundo. Porque o nosso olhar está um olhar aqui terreno, na terra. E aí, vendo as iniquidades que estão crescendo, a gente começa esfriando, desanimando, querendo viver o que o outro está vivendo. É preciso, meus irmãos e irmãs, que a gente rompa com todo o desamor. Apocalipse, quando o Senhor fez a correção, Apocalipse 2, versículo 4 e 5, o Senhor disse assim: olha, eu só tenho uma coisa contra ti. Sabe o que é que eu tenho contra ti? É porque você deixou arrefecer o seu primeiro amor. Você deixou esfriar o seu primeiro amor. Meu irmão, minha irmã, é preciso que o Pentecostes de 2021 seja um reflorescer do primeiro amor, seja um reflorescer da graça poderosa do Espírito, para que nós se levantemos verdadeiramente como apaixonados pelo Senhor, amantes desse Deus de amor. É preciso nós fazermos essa experiência desse amor verdadeiro que está no Senhor. Também outra coisa que nos apaga a chama de Pentecostes é o medo. Como nós vivemos com medo. O Wellington falava aqui da questão dos jornais de hoje, né? Daquilo que a gente está vendo no jornal. E quanto medo foi imposto a partir simplesmente daquelas notícias terríveis. Já morreram tantos. Tem morrido tantos por dia. Eu quero dizer a você, esse medo nos bloqueia da graça de Deus. Eu acho interessante, hoje nós temos medo e precisamos sim, mas não ter medo, ter cuidado do vírus. Mas nós temos medo do vírus
Ah, se nós tivéssemos medo do pecado como nós temos medo do vírus. Eu vou dizer uma coisa para você, pode ter certeza, estaria todo mundo no céu agora com tripa e tudo. É brincadeira não, meu irmão, é um medo tremendo do vírus, que muitas pessoas ficaram fechadas em casa, adoeceram, e até outras morreram dentro das suas casas, porque tinha medo do vírus, e às vezes contraindo ou não o vírus dentro da sua casa, nem assim se cuidaram, morreram, porque não tiveram a coragem de superar as dificuldades e ir buscar melhoras, buscar saúde. É preciso nós termos cuidado, porque o medo nos paralisa, meu irmão. O medo nos faz afundar. Sabe, aquilo que o Senhor relata de Pedro, está lá em Mateus 14, 29, 30. Quando o Senhor vem ali sobre as águas, que Pedro olhando, ficou ali todo mundo com medo. E o Senhor disse assim, não tenho medo, sou eu. Aí Pedro disse, como sempre, se és tu, Senhor, manda que eu vá sobre as águas. O Senhor disse, vem. Pedro se pôs de pé, Pedro caminhou sobre as águas, mas diz que naquele momento veio um vento, e diz a palavra, tal qual está no versículo 30, teve medo e começou a afundar. Eu quero dizer para você que o medo nos faz afundar, o medo nos faz simplesmente afundar, não termos vida. Meu irmão, minha irmã, é preciso que nós rompamos com todo o medo na nossa vida. É preciso que nós lutemos contra os medos. Uma outra coisa que apaga a chama de Pentecoste em nossa vida é a falta de conhecimento, meu irmão. Olha, eu digo a você que a falta de conhecimento mata muito mais do que muitas coisas que por aí estão. Nos afasta de Deus, nos afasta da igreja, a falta de conhecimento. Quantas pessoas, por falta de conhecimento, abandonaram a fé em Jesus Cristo, abandonaram a sua igreja. Quantas pessoas, por falta de conhecimento, abandonaram tudo para viver o nada do mundo. Falta de conhecimento, Oséias 4,6 vai dizer que o nosso povo se perde por essa falta de conhecimento. É preciso nós buscarmos conhecer. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu nunca vi uma coisa extraordinária desse tipo. Se você quiser afastar uma multidão, não precisa fazer muita coisa. Só é dizer que venha para a formação, que ninguém vem. Se disser que é um encontro de cura, se disser que é um encontro, um louvor, se disser que é isso, aquilo, outro, eu digo uma coisa a você, não tem lugar que caiba a quantidade de pessoas. Agora, se você disser, vem ser formado, Nossa Senhora. Pessoas correm tanto que eu digo a você, só a graça de Jesus para acompanhar. Então é preciso que nós busquemos conhecimento. Conhecimento, temos muitas fontes de conhecimento. Eu até diria a internet mesmo é uma das fontes de conhecimento. Claro que a gente precisa filtrar, mas é uma das formas de você adquirir conhecimento. Uma outra coisa que apaga a chama do dom de Deus, a falta de oração. O Wellington trazia para nós aquilo que o Senhor ia indagando ao seu coração. Será que você está conformado com a forma que você está rezando? Com o tempo que você está utilizando para rezar? Você está conformado? Será que verdadeiramente nós temos rezado como devemos rezar? Nós temos orado como devemos orar? É algo que precisa, meu irmão, nós fazermos uma análise. A palavra vai dizer em Romanos 12:12, sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Não tem, meu irmão, não tem, minha irmã, como nós superarmos as dificuldades se a gente também não tiver vida de oração. A falta de oração, presta atenção, a falta de oração nos afasta da intimidade com o Senhor. Se eu e você paramos de rezar, se eu e você paramos de vigiar e orar, como diz a palavra, essa falta de vigília, essa falta de oração, nos afasta de Deus.
Não no sentido de Deus afastar-se de nós, mas de nós mesmos não estar debaixo da graça do Senhor. Um outro ponto que eu coloquei aqui, como tem apagado a chama de Pentecostes em nosso coração, a falta de jejum. Nesses tempos, eu quero dizer para você como tem sido difícil o jejum. A gente às vezes, eu não sei vocês, mas eu muitas vezes achava dificuldade de fazer jejum quando eu estava fora trabalhando. Porque eu dizia, meu Deus, como é que eu vou organizar a minha alimentação se eu estou fora? Se eu não tenho recursos aqui para fazer da forma que eu quero, quer seja um jejum a pão e água, quer seja um jejum de líquidos, quer seja um jejum normal que a igreja nos convida. Mas eu quero dizer para você, tenho encontrado muito mais dificuldade de fazer o jejum dentro da minha própria casa. Não sei o porquê. Não sei se é porque é a facilidade de você ir na cozinha, né? Dela ser tão perto, de você saber o que tem. Não precisa, como eu trabalho numa escola, você na escola precisa ir na cozinha saber se tem alguma coisa e o que tem. Na minha casa eu já sei o que tem, porque quando eu fiz a feira, eu já sei o que tem. Como é difícil de jejuar, mas é preciso que a gente jejum. Joel 2, capítulo 2, versículo 12, vai dizer, por isso agora ainda, oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Voltai a mim de todo o vosso coração. É preciso nós retornarmos ao Senhor, nós voltarmos a Ele. Joel está fazendo esse convite a nós. Outro ponto que nos distancia dessa chama, que apaga a chama de Pentecostes em nosso ser. Eu quero dizer a você, e não se surpreenda, nem se escandalize, distanciamento da Santa Missa e da Sagrada Eucaristia. Quando eu disse assim, não se escandalize, é porque muitas culturas muitas pessoas têm colocado, que a igreja é na nossa casa, unicamente na nossa casa, e eu quero dizer para você, na nossa casa, sim, é uma igreja doméstica, mas lá não tem o alimento do céu, lá não tem o pão eucarístico, pode ter o pão da palavra, mas o pão eucarístico não. É preciso nós voltarmos à igreja. Meu irmão, você que está nos acompanhando agora, se porventura você parou de ir à missa, você tem parado de participar da Santa Missa, retorna, meu irmão, retorna, minha irmã, retorna, porque o Senhor diz lá em João 6,54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Não existe vida eterna longe do sangue, longe da carne do Senhor. É preciso nós retornarmos. As igrejas estão vazias porque eu e você não entendemos verdadeiramente o sentido, a necessidade que temos na Sagrada Eucaristia, a necessidade do sangue, do corpo do Senhor na nossa vida, porque é só Ele que nos dá a vida eterna, só Ele nos dá a vida eterna. O último ponto que apaga em nós a chama de Pentecostes, você que é da Renovação Carismática Católica, o distanciamento do grupo de oração. Eu quero dizer para você, quantas pessoas, nesse tempo de pandemia, que os grupos de oração ficaram fechados, que depois que foram reabertos, ainda não voltaram aos grupos de oração. São muitos. Eu tenho recebido, durante aí esse tempo, 2020 principalmente, que estava à frente da coordenação diocesana da Renovação, eu recebi muitas pessoas dizendo, olha, a gente está voltando o grupo de oração aqui, mas não tem ninguém. O povo não tem vindo. E eu quero dizer para você, por isso que a chama de Pentecostes tem esfriado no seu coração e no meu coração, é porque a gente está distante do grupo de oração, porque o grupo de oração recebeu a graça de ser o propagador da chama de Pentecostes. O grupo de oração recebeu a graça de ser
o propagador da chama de Pentecostes. Meu irmão, minha irmã, veja quantos pontos eu trouxe aqui para mostrar como e por que a chama esfriou em nosso coração. Eu quero que, em tudo isso que eu falei, que a gente possa estar mergulhando, que a gente possa estar fazendo uma análise de nossa vida, para que a gente possa, a partir dessa reflexão, perceber quais desses pontos eu me enquadro, corrigir, para que assim a chama de Pentecostes seja inflamada. Como eu trouxe para você a doença, eu preciso também mostrar a cura. Não podemos ficar só na doença, né? É preciso também a cura. Como fazer para reacender a chama de Pentecostes em nós? Primeiro, luta contra o pecado. A palavra de Deus vai dizer em Hebreus 12:4 que ainda não temos resistido até o sangue na luta contra o pecado. Eu quero dizer para você, se nós não lutarmos contra o pecado, como é que nós vamos reavivar a chama? Então, o primeiro ponto para reacender a chama, lutar contra o pecado até o sangue, até doer, como diziam os santos, até doer, lutar. Segundo, ser vigilante, meu irmão. É preciso nós termos cuidado, porque Satanás não vai aparecer para nós com chifre, com todas as coisas que ele tem, ele vai aparecer de forma sutil, para nos confundir e nos persuadir, nos atrair. É preciso sermos vigilantes. A palavra quantas vezes vai aparecer? Vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. Terceiro ponto para reavivar a chama de Deus, renovar em nosso coração o amor. Jesus deu uma ordem a nós, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. O Elton trazia aqui para nós. Quem acompanhou, quem não acompanhou, por favor, depois vai aí no canal da RCC Diocese de Afogados da Engazeira e vê a outra pregação, porque as duas estão se encaixando. Veja, o Elton trazia para nós que nós não podemos ser cheios do Espírito Santo se existir o quê? Divisão. E divisão nada mais é do que desamor. É a falta de amor, é o caso de nós estarmos falando um dos outros no grupo de oração, está tirando e espichando o couro. É preciso, meu irmão e minha irmã, que nós obedeçamos o Senhor. O Senhor está dizendo para nós, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ah, é fácil demais. Amar meu compadre Elton é a coisa mais fácil. Ele lá em São José do Egito, eu em Quixaba, pensa uma dificuldade. Quando a gente se fala por telefone, se vê uma vez por mês ou mais, ou até mais, é fácil. Mas eu quero ver eu e você amar o nosso calo. Aquela pessoa que está no grupo de oração, que muitas vezes ignora, que muitas vezes não faz e não quer fazer a vontade de Deus, e a gente precisa amar. Amar aquele da nossa casa, meu irmão. Amar seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa. Amar seu pai, seu amigo, seu parente. É esse que o Senhor está mandando nós amarmos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. É esse amor que o Senhor quer. Então, se eu quero renovar a graça da chama de Pentecostes, eu tenho que amar o outro. Ah, mas é difícil, Jackson, amar. É, meu irmão, se fosse fácil, qualquer um faria. Olha, Jesus mesmo disse, se amar quem vos ama, que coisa de extraordinária vocês estão fazendo. É a coisa mais fácil. Pergunte se uma mãe é capaz de não amar um filho. É capaz? Vocês que estão aqui, uma mãe é capaz de não amar o seu filho? Uma mãe de verdade não, né? É preciso nós percebermos que o mandamento de amar é para todos. O Senhor até disse assim, amai quem não vos ama e orai por quem vos persegue. Imagina, amar quem não vos ama. É fácil amar quem não nos ama? Não é. Um outro ponto, quarto ponto para nós
reavivar a chama de Pentecostes em nós, buscarmos o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. Meu irmão, é ali o único tribunal que nós entramos condenado e saímos absolvidos. É o único. Não importa o que fizemos, se nos arrependermos e confessarmos, nós seremos perdoados. O outro ponto para renovar a chama de Pentecostes, vida de jejum e oração. O outro ponto, voltar ao grupo de oração. E preste atenção a algo que o Senhor colocava no meu coração. Não só o grupo de oração, mas o convívio daqueles que te ajudam a caminhar no Senhor. Eu quero dizer para você, não ignore o que eu vou lhe dizer. Não tem como você voltar a caminhar, a reacender essa chama de Pentecostes, se você estiver com amizades velhas. Preste atenção ao que eu estou lhe dizendo. Não tem como um alcoólatra, é quase impossível, não vou dizer que é impossível, porque para Deus tudo é possível, mas é quase impossível um alcoólatra abandonar o vício do álcool, convivendo com os mesmos beberrões de outrora. Não tem como um prostituto, uma prostituta, abandonar a vida de prostituição, se ele está no mesmo ambiente, se ele convive com as mesmas pessoas, se ele escuta, se ele participa do mesmo projeto que os outros estão vivendo. Meu irmão, minha irmã, é preciso você tomar uma decisão. Se eu quero o Senhor, eu tenho que escolher as pessoas que caminham com o Senhor. Sim, só isso, nada mais do que isso. E por último, o último ponto, para nós finalizarmos, confiar no Senhor. Olha, a chama de Pentecostes vai sim florescer em nós quando nós tivermos uma confiança verdadeira no Senhor. Eu até lhe convido a ficar de pé nesse instante. A palavra vai dizer em Isaías 40, 31, mas aqueles que contam ou confiam no Senhor, renovam as suas forças, porque Ele dá-lhes asas de águias, que correm sem se cansar, que vão para frente sem se fatigar. Meu irmão e minha irmã, é preciso nós confiarmos no Senhor. Eu quero dizer para você, me escute agora, você que está agora com a gente aqui. Eu quero dizer para você, sem a confiança no Senhor e sem a graça de Deus, nós não vamos conseguir nada. Nós não vamos fazer nada, nós vamos simplesmente se render ao pecado, mas pela confiança e pela graça do Senhor, nós vamos renovar nossa força, nós vamos ser reerguidos. Por isso que eu quero lhe convidar nesse momento, erga seus braços o mais alto que você pode agora, e eu quero lhe convidar a você pedir essa graça do Senhor. Peça ao Senhor agora essa graça de reavivar a chama do dom de Deus em seu coração. Peça isso, clame ao Senhor agora, clame como o Elton nos levou a pedir o batismo no Espírito Santo. Clame agora a chama de Pentecostes sobre a sua vida. Clame agora o derramamento do Espírito, a graça sobrenatural do Espírito, para que nós sejamos erguidos, levantados, ressuscitados. Peça agora, meu irmão, peça, minha irmã. Enquanto isso, vamos cantando, ajudando assim a rezarmos juntos. Reza com essa canção. Eu me decidi. Põe a mão sobre o seu coração agora. Bem cheio do Espírito Santo. Fecha os teus olhos. O meu coração está Recebe agora essa graça. pela graça, O poder de Pentecostes. A unção sobrenatural. vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus.
Senhor, agora. Vem Espírito Santo, visita meu coração, me leva para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Pega seus braços, peça. Espírito de amor, Peça desejoso dessa graça. Espírito de amor, Espírito de amor, Espírito de amor. Vamos orando no Espírito, oremos todos juntos. Pegamos um grande clamor agora para que todos sejam reavivados, Senhor. Reaviva agora a chama, Senhor. A chama do teu dom, a chama de Pentecostes, Senhor. Sobre esse ministério de música, sobre cada um dos que aqui se encontra, sobre aqueles que estão nas suas casas. Reaviva agora, Senhor, a chama de Pentecostes. Oremos, oremos, oremos. Você que nos acompanha agora, não tenha medo, ore na sua casa, ore sobre os seus, ore sobre os seus familiares agora. Se você pode, põe as mãos sobre os seus agora e ore sobre eles, pedindo a graça, o batismo no Espírito. Vem Espírito, o Wellington trazia a passagem de Ezequiel 47, que o Senhor diz que aonde aquela água tocar, aquele lugar terá vida. Meu irmão, minha irmã, aonde o Espírito Santo tocar, onde o sopro de Deus tocar, terá vida. Receba agora o sopro de Deus. Receba agora a unção de Pentecostes sobre a sua vida. Estenda suas mãos agora, pedindo ao Senhor essa graça. Senhor, derrama agora, Jesus. Não importa a distância, Senhor, que para o Senhor não existe distância. Recebe agora a chama do dom de Deus. Recebe agora o reinflamar dessa chama. Recebe agora o batismo, o poder do Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Derrama agora em profusão, Espírito Santo. Batiza o teu povo, batiza a tua igreja, Espírito Santo. Batiza todos aqueles que nos acompanham. Batizam também aqueles que posteriormente vão estar vendo. Batiza, Senhor, batiza com teu Espírito. Batiza, Jesus, agora com teu Espírito Santo. Toda a igreja, Senhor, aonde se encontrar um filho amado da igreja, Jesus, que ele seja agora batizado no teu Espírito. Que ele seja tomado por essa força de Pentecostes. Espírito de Espírito de amor. Espírito de amor. Proclama. Espírito de amor. Mais uma vez, proclama isso. Espírito de amor. Vem Espírito. Vem Espírito Santo, visitar meu coração, me leva
ama. Vem Espírito Santo visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Pede a Ele. Espírito de amor, Sobre a sua vida. Espírito de amor, Sobre a sua casa. Espírito de amor, Sobre a igreja. Espírito de amor, Sobre os nossos sacerdotes. Espírito de amor, Sobre os nossos bispos. Espírito de amor, Sobre o nosso Santo Padre o Papa. Espírito de amor. Vem Espírito, para finalizarmos. Vem Espírito Santo visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Espírito de amor, Põe a mão no teu coração. Espírito de amor. Deixa o Senhor selar agora tudo aquilo que Ele tem feito durante esse dia inteiro. Senhor, selar com o teu Espírito. Sela, Senhor, agora toda a experiência que tivemos em Pentecostes, que começou com a Santa Missa, pelo nosso diretor espiritual que celebrou, Padre Rogério Marinho. Sobre cada irmão que aqui propagou a palavra, a pessoa de Uelo. Sobre a vida de Ana Paula, Senhor, a nossa coordenadora diocesana. Sobre esses servos da música, Senhor. Sela, Senhor, sela em nosso coração. Sobre a vida de Padre Adilberto, que escancarou as portas aqui da sua paróquia para estarmos aqui. Sobre a vida de Anderson e Mo. Vem, Espírito, sela em nosso coração agora tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor realizou. Que o nosso coração seja abrasado agora, Senhor. Que toda chama apagada seja reacesa. Que tudo aquilo, Jesus, que precisava hoje, o Senhor fez e o Senhor está fazendo para que nós sejamos reavivados na Tua graça, Senhor. Obrigado, Jesus. Desde já, Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Finalizemos. Espírito de amor, visita meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito Santo visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Espírito de amor, Espírito de amor, Espírito de amor, Espírito de amor.